Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber de que maneira ela atua, conforme foi explicado anteriormente, capítulo 27, itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Então, meus irmãos, até pelo ter entrado novas pessoas no grupo e não ter acompanhado o capítulo anterior, eu vou lá no capítulo 27 fazer essa leitura do item 9, né? Não vou me estender todos, mas eu quero que vocês observem bem a palavra, que ela vai representar para a gente o que significa a prece, né? Como a prece é essa forma de conexão, né? Através do pensamento. E aí a gente vai entender qual a importância de fato da prece que a gente pode fazer pelas pessoas que estão sofrendo. Então, ação da prece, transmissão do pensamento. Item 9 do capítulo 27. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora e outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários e a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, eu vou dar continuidade ao capítulo, eu vou pular o item 65, vou deixar para o final para a gente fazer essa prece, e vou para o item 66, para a gente poder entender todo o contexto, né? E a gente poder refletir de forma mais profunda e fazer os comentários. O item 66, ele fala: outra, né? Nós te pedimos, Senhor, que espalhe as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem. Quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade da nossa fraqueza. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem. Que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham posternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e não devemos depô-los senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos faltam algumas vezes no curso da jornada. Compadecei-te desses servos indolentes, que abandonaram a obra antes da hora, que a sua justiça os poupe. Permite que os espíritos bons lhe levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Então, meus irmãos, a reflexão que temos agora nesse momento, primeiro é relembrar, entender que a prece, ela é uma conexão. E para essa conexão existir, nós precisamos estar com o coração interligado a ela, né? E através do pensamento. Vamos lembrar que a gente está no fluido universal e o nosso pensamento, ele atinge aonde quer que nós queremos que ele vá. Por isso a importância desse pensamento
ele ser de sentimentos bons, de energias boas, né? A gente viu aqui, passou a entender que a principal causa da maioria das tribulações que passamos somos nós mesmos, que em algum momento nós cavamos, né? Nós fizemos por onde aceitar passar. Nós estamos aqui, né, no plano terrestre, em um mundo de provas e expiações. E nós aceitamos estar aqui. Então, assim, a diferença, existe a diferença em relação ao sofrimento, né? A dor que vem, para alguns, ela é impulsão para você entender e buscar o seu melhoramento e a reforma íntima. E alguns encaram de forma de vitimização. Porque eu estou sofrendo, porque, né? E as pessoas ficam, o coitadinho, o coitadinho. E a prece, quando a gente faz a prece por alguém que está sofrendo, é para fortalecer, é para enviar boas energias, bons pensamentos, para a pessoa encarar aquela provação que ela está passando de forma correta. Porque o nosso Pai, ele é misericordioso. Então, ele nos colocou aqui porque nós somos capacitados, nós temos competências para ultrapassar essas tribulações que nos são colocadas no caminho, né? Então, a prece, ela é um alimento, é o pão da nossa alma. Então, a gente quer se alimentar de coisas boas, de sentimentos bons. Então, no momento que eu faço a prece, ela é um ato de amor por mim e por aquele que eu estou fazendo, né? E ele passa a ser também um ato de caridade, porque eu estou orando por alguém que está sofrendo. E, ao mesmo tempo, eu estou praticando a humildade, porque eu reconheço que houve uma falha, né? A pessoa que ora por aquela que sofre, que houve uma falha e que ela precisa se alimentar de boas energias, bons sentimentos, para suportar aquela tribulação. Então, assim, a importância da gente estar sempre elevando o nosso pensamento a Deus, né? Porque o momento da prece, ela é de dentro para fora, né? Então, o que eu vou estar sentindo, o que eu vou estar transmitindo, é que vai fortalecer esse momento de conexão. E aí tem um exemplo até interessante sobre isso, né? Sobre as práticas da oração e os benefícios que ela tem para as pessoas que fazem o mal e para as pessoas que cavam aquele sofrimento. Existe um exemplo de Chico Xavier, que todos nós sabemos qual evoluído ele era. E ele perdeu o cachorro dele. E foi por envenenamento, né? Alguém botou lá e matou o cachorro. E ele sabia quem era e tudo. E ele ficou em sofrimento, né? Em tristeza pela perca, que ele era muito apegado àquele cachorro. E se angustiando naquele sofrimento de tristeza, até que Emmanuel, né, chegou. Chico, o que é que está acontecendo? Ele sabia, né? Vamos conver aqui. Emmanuel sabia o que ele estava acontecendo. E ele contou tamanha tristeza, né, pela perda do cachorro e pela forma que foi. E Emmanuel disse para ele, vá lá na casa dela e procure saber o que ela mais quer na vida, o que mais ela está precisando. E no primeiro momento, Chico fez, mas eu ir lá, ela matou o cachorro, né, fez por onde... Aí ele fez, sim, você vai lá. E ele foi, né, como disciplinado, como sempre buscando o aperfeiçoamento e a evolução do espírito dele. Ele foi lá na casa da mulher, chegou lá, sentiu no momento, né, como todos nós, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que feriu alguém, na presença da pessoa, a gente fica destreinado, né? E essa senhora ficou lá toda destreinada, e Chico puxou o assunto e perguntou o que ela mais queria na vida. E aí ela disse lá que era uma máquina de costura, que ela queria trabalhar, e essa máquina de costura era caríssima, né? E Chico, na época, ganhava muito pouco, né? E ele foi comprar essa máquina dividida lá em várias vezes e presenteou ela, né, com a máquina, foi deixar lá. E nesse momento que ele deixou a máquina na casa dele, ele sentiu um tremendo alívio, né? Na alma e no coração dele, e se direcionou para casa, que nesse dia ele tinha atividade de psicografia.
E ele falou para Emmanuel o quanto ele estava se sentindo bem. E Emmanuel falou para ele, sabe por que você está se sentindo bem? Porque você tirou a mágoa que estava no seu coração, que estava causando uma mancha. E isso poderia até se transformar em doença física para você. Então, meus irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque, assim, aqui fala assim, para a gente fazer prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Mas esse contexto também mostra quantas pessoas que nos ferem também devem estar sofrendo de algum momento e elas também precisam de prece. Foi isso, né, que eu resolvi trazer essa história para vocês, para mostrar para vocês, assim, a importância da gente fazer prece, não só para quem pede, mas para aquelas pessoas que também, né, de uma certa forma a gente tem conhecimento que estão sofrendo. Porque quem está entregue às suas más tendências está cavando o seu sofrimento. Isso já está claro, a gente já passou a entender, né? Então, nós que estamos estudando o Evangelho, que estamos buscando, nós temos que ter um comprometimento com o aperfeiçoamento, né? Com essa reforma íntima, com esse melhoramento. Então, assim, isso foi um exemplo muito forte, porque se a gente parar para pensar, Chico, o espírito tão evoluído, que fazia tanta caridade, teve que se submeter a uma pessoa que fez mal a um cachorro que ele tinha, né? Tamanho sentimento afetivo. Aí a gente passa a realmente refletir o quão a gente precisa fazer prece por várias coisas que acontecem na nossa vida e jamais se vitimizar diante das circunstâncias ou ficar, o coitadinho, porque eu estou passando por isso, porque eu não mereço isso. Porque a gente está no mundo de provas e expiações e temos que lembrar que o nosso Pai é misericordioso e nós temos competência suficiente para ultrapassar todas essas tribulações, né? E que, lógico, que se os momentos são difíceis, mas a gente sabe que a gente tem a prece como alimento da alma, né? E aí, eu sei que vocês vão poder compartilhar muito, né? Vai ter todo mundo, assim, muito o que comentar. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, de Gilbran, né? Que eu aprendi, assim, foi uma indicação de Cris, né? E esse livro, assim, tem fantástico, né? E a linguagem dele nos auxilia muito nessa interpretação. E ele fala o seguinte, né? E uma mulher lhe disse, nos fale da dor, e ele respondeu, sua dor é o rompimento da casca que enclausura a sua compreensão. Assim como a semente da fruta deve se romper para que o seu coração se mostre para o sol, do mesmo modo, vocês devem conhecer a dor. Acaso seus corações pudessem viver sempre em deslumbramento, ante os milagres diários da vida, sua dor não lhes pareceria menos maravilhosa do que sua alegria. E vocês aceitariam as estações de seus corações, assim como sempre aceitaram as estações que passam sobre os campos e prados, e contemplariam com serenidade aos invernos de sua tristeza. Boa parte do seu sofrimento foi escolhido por vocês mesmos. É a poção amarga através da qual o seu médico interior cura o seu paciente. Confiem, portanto, neste médico e bebam o seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora seja dura e pesada, é guiada pela mão suave do invisível. É a taça que oferece, embora queime os seus lábios, foi confeccionada com a argila que o olheiro emudeceu, com suas próprias lágrimas. Então, meus irmãos, vamos à prece agora para finalizar, né? O item 65. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a sua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de, se vocês tiverem alguém, pensem nesse momento. Espíritos bons que tendes por uma única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições
que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, eles podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhe dê a força de perseverança nas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles e lhes desejam toda a felicidade. Então, meus irmãos, como Antônio fez uma excelente introdução antes de começar o Evangelho, né? Tá tudo conectado, né? E as palavras do Evangelho de hoje nos mostrou exatamente isso, né? E a prece pôde realmente finalizar com tudo que a gente conversou aqui, né? Inicialmente, essa primeira reflexão do Evangelho, que o homem é a causa principal de suas tribulações. E no nosso plano reencarnatório, a gente aceitou vir aqui para o mundo de provas e expiações, porque nós temos essa capacidade, né, essa competência de ultrapassar elas. E de acordo com o nosso melhoramento íntimo, com a nossa reforma íntima, como diz na prece, nós podemos, por merecimento, receber, né, a suavidade dessas provações. Então, que no momento que possamos fazer a prece por essas pessoas que nos pedem, que estão em sofrimento, que a gente possa enviar esses bons sentimentos, né, de discernimento, de entendimento, que é cada um segundo as suas obras.